Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas, referente ao terceiro domingo do nosso tempo ordinário. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos os elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga, no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caros irmãos, estamos reunidos hoje, no domingo, dia do Senhor, para meditarmos um pouco sobre o Evangelho do dia, no qual São Lucas, que era também, além de médico, um bom historiador, estudou, verificou todas as provas da existência de Nosso Senhor Jesus Cristo diante da sua época e ali relatou até nós. Portanto, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas, não é simplesmente um evangelho como os outros, mas também é uma prova histórica de estudos estudo comprovado cientificamente à luz do Espírito Santo. Portanto, além de um esforço humano, foi guiado pelo próprio Espírito Santo, para dar uma maior certeza àqueles corações que são dúbios, que não são retos e não são fiéis, que tendem a duvidar da veracidade do Evangelho. E hoje em dia, muitos teólogos, muitos estudiosos e muitas pessoas tendem a duvidar da veracidade do Evangelho e dos Evangelhos. Portanto, São Lucas começa o Evangelho dele dizendo: Analisei, estudei e comprovei a história de que muitos me contaram e disseram. E assim, a esses que ele escuta, ele chama de Teófilo, ou seja, amigo de Deus. Aos amigos de Deus que é direcionado esse Evangelho, Jesus vem nos dizer que ele é o enviado do Pai para libertar os cativos, libertar os presos. Mas esse Evangelho nós temos que recordar aqui, quando ele fala libertar os cativos, os presos, nós não estamos querendo dizer que tem que abrir as portas das cadeias e soltar todo mundo a rolê. Mas pelo contrário, aqui eles estão falando daquelas pessoas que estão presas por causa da fé. Aquelas pessoas que desde o Antigo Testamento eram aprisionados por causa da fé. E que depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós tivemos os mártires, que também eram exilados e morriam por causa da fé, dando o exemplo para nós de como um verdadeiro católico deve se comportar, defendendo a sua fé e estudando. A exemplo de São Lucas, também nós devemos fazer na nossa vida. A nossa fé, que nós recebemos no dia do nosso batismo, portanto, todo aquele que não é batizado não tem fé.
tem uma crendice ou uma coisa qualquer, mas o sentimento, a virtude teologal de fé nos é dado no dia do nosso batismo. E como que a gente alimenta essa fé? Para que ela cresça cada vez mais no nosso coração. Além dos atos de piedade e das orações, é importante que nós estudemos, para que nós possamos entender também a nossa fé, para que hoje nós estamos escutando muito hoje em dia de pessoas que mudam de igreja, mudam de religião, porque foram convencidos por argumentos de protestantes, argumentos esses que já foram quebrados várias vezes e já foram mudados. Mas essas pessoas, como não conhecem nada da fé, não conhecem nada do catecismo, não conhecem nada da Sagrada Escritura, tristemente, às vezes a gente pode, para algumas pessoas que não conhecem nada disso, qualquer vento leva. E assim essas pessoas mudam de igreja, simplesmente por não conhecer a fé. Pois todos aqueles que conhecem a fé católica, apostólica, romana, nunca mudam de igreja. Eles nunca abandonam nosso Senhor Jesus Cristo. E também, no último versículo de hoje, encerra-se assim: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. E logo anteriormente ele vai dizer: e eles tinham os olhos fixos no Senhor. Esse é o nosso objetivo da nossa vida: ter os olhos fixos no Senhor, ter os olhos fixos em Jesus Cristo. Os olhos são a porta da alma. Aquilo que nós assistimos diariamente, aquilo que nós analisamos diariamente com o nosso olhar, a nossa curiosidade vã, muitas vezes ou nos aproxima ou nos afasta de Deus. É impossível uma pessoa que fica o dia inteiro assistindo filmes, assistindo séries, jogando videogame e jogos absurdos que tem por aí, é impossível que essa pessoa consiga ter os olhos fixos em Jesus. Porque o olhar de aquilo que ele está alimentando a sua alma não são coisas puras e não são coisas santas. Por isso que para nós termos os olhos fixos no Senhor, nós precisamos tirar os nossos olhos das coisas do mundo e colocar nas coisas de Deus. Fazer boas leituras, conhecer a vida dos santos, ler o catecismo da Igreja Católica, ler a Sagrada Escritura. E mais do que isso, os olhos fixos no Senhor não é simplesmente o ato de olhar, mas é mais do que isso. Como eu disse que os olhos são a porta da alma, é o ato de deixar a sua alma neste mundo totalmente entregue para a união com Deus. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje pede para que nós estudemos mais a fé e mantemos os olhos fixos em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, tiremos todos e qualquer tipo de distração e tudo aquilo que nos afasta de Deus. E que Nossa Senhora, aquela que teve os olhos fixos em nosso Senhor Jesus Cristo desde o primeiro instante, que ela nos instrua, nos ensine e nos auxilie, ela que é a consoladora dos aflitos e o auxílio dos cristãos, para que nós possamos fortificar a nossa fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Doce e imaculado coração de Maria, sede a nossa salvação. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.